COPEDOL, se assim me permite chamá-lo, a Câmara Municipal é que agradece a você, presidente de divisão do Lions, a todo o Lions, esse excelente, lindo clube de serviço de nosso município e mundial que tem prestado, em termos de todo o mundo, a sua participação, sobretudo nos eventos catastróficos. Inscrita Maria José Cardoso, Segurança. Não compareceu? Inscrita Vânia Bento Machado Rodrigues, Esclarecimentos. Boa noite, senhoras e senhores aqui presentes. Boa noite, o pessoal de casa que devem estar nos assistindo. E para a gente é um prazer, enquanto cidadã, poder usar essa tribuna. De antemão, a gente gostaria de agradecer. Bom, o motivo que me trouxe aqui foi uma matéria publicada no último final de semana a respeito da situação. Então, a matéria diz o seguinte: da situação da educação no município de Viçosa. A matéria diz o seguinte: rede municipal de ensino evolui menos que a rede estadual no triênio 2008-2009. Bom, a gente começa observando que não existe triênio 2008 e 2009. Triênio, o próprio nome já diz, teria que incluir o ano de 2010, certo? E quando a gente vai lendo a matéria, a gente percebe que os dados, eles são colocados de formas muito frias. Então, esses dados, eles merecem uma análise de quem está no processo. Né? Se está falando de educação, no mínimo tinha que ter um educador analisando esses dados. Nós não estamos aqui para nos defender de forma alguma, porque tudo que foi dito no jornal é verdade. Nós estamos aqui, o nosso objetivo é fazer uma análise dessa matéria. Então, vamos lá. O que é o CIMAV? O CIMAV é um sistema mineiro de avaliação. Então, quando o jornal coloca, o jornal Folha da Mata coloca, pega o CASB como referência, a gente tem o direito, a gente se sente no direito de dar a resposta. Porque o CASB, ele não é a rede municipal sozinho. Mas a gente fica lisonjeado por ser considerado referência. Então, começamos a analisar o desempenho do aluno no 5º ano, porque quem faz essas provas são os alunos das séries finais de cada ciclo. Então, do 5º ano, os nossos alunos são avaliados anualmente. E de 3 em 3 anos, a gente tem aí um parâmetro. E o 9º ano também fazem avaliação, mas parece que o foco não é o 9º ano, analisar a situação da série do 9º ano, e sim o 5º ano. Então, a escola Coronel Antônio da Silva Bernardes tem uma leitura mais profunda relativa a tais dados. A gente pode analisar que os resultados realmente em 2008, a média de proficiência, a média de alcance era 202,1 percentual aí. Analisando a língua de português, a gente pega aí, a nossa escola é a de baixo. Você pode ampliar um pouquinho, Denise? E se você for analisar em 2008, para 2009 teve uma queda de 202%, passou para 191%. E em 2010, nós atingimos a meta de 5%, correspondente a 195,9%. Então, quem lê isso e não analisa mais profundamente, entende. Nosso CASB caiu, e a educação municipal também. Mas, na verdade, o que acontece? Um detalhe que merece, essa parte verde clara, corresponde ao nível crítico nosso, o verde mais clarinho. Então, a escola se encontrava num nível muito crítico em 2008. Diante das ações, projetos, interferência até do próprio MEC, nós passamos
para 2009, de 29,7%, o nosso nível crítico aumentou para 51,6%. Então, o nosso foco não é investir em quem está ótimo. Quem está ótimo, bem, ótimo, excelente. O foco da educação é o quê? É trabalhar em cima de quem está fraco. Por isso que o nosso objetivo é melhoria da qualidade de ensino. Certo? Então, os dados podem comprovar que nós saímos do nível crítico de 29,7 e alcançamos 51 para 2009. Em 2010, nós, dentro do nível recomendado, nós alcançamos 18,8%. Então, nós não podemos analisar o nosso alto nível, que é o recomendável. Recomendável está ótimo. É o esperado dentro do Estado, é o esperado dentro do município. Nós fazemos uma análise do nosso foco, o que nós pretendemos alcançar. Ainda tem muito o que fazer, com certeza temos, mas a partir de um resultado geral, analisando cada detalhe, a gente chega no geral do quanto que a gente melhorou. Outro ponto que contribuiu para a queda do que estava recomendado é que em 2008 nós demos um salto muito grande. Em 2007 a situação da escola estava crítica. Em 2008 nós tivemos um avanço maior do que o próprio Estado. Eu queria pedir só mais um minutinho para concluir. Pois não, pode concluir. Obrigada. Calma. E aí, a situação da escola com relação ao Estado em 2008, nós avançamos muito. E todos nós sabemos que isso se torna um perigo. Quando você sai de um nível muito baixo e cresce muito rápido, para manter esse nível de crescimento, é difícil, é um desafio. Porque tem vários fatores que influenciam aí na aprendizagem do aluno. Então, a gente queria deixar registrado, né, a gente não está insatisfeito, pelo contrário, nós queríamos convidar, nós acreditamos que os veículos de informação são importantes meios para divulgação e para informação da própria sociedade, de assuntos importantes como a educação. Então, nós estamos aí abrindo as portas para os veículos de comunicação, para os vereadores, conhecerem as escolas municipais. O CASB está, como ele foi usado de referência, eu acho que é a escola central, então o CASB está de portas abertas para vocês conhecerem a nossa proposta e a nossa prática no dia a dia, para entender um pouco do desafio de educar. Muito obrigada. A Câmara Municipal, Vânia, também é que agradece ao cidadão que vem abrilhantar e enobrecer e fazer com que essa reunião ordinária da Câmara seja realmente uma reunião para o município de Viçosa. Com certeza nós estaremos procurando nos inteirar mais a respeito do complexo, o tanto que é complexo o ensino, e avaliar o ensino estadual, municipal ou federal, nacional. Inscrito Luiz Paulo Guimarães, Mineroduto e Águas de Viçosa. Me levanto e vim fazer homenagem para a Vera Sarana, grande professora. Ela é uma grande. Pode ser sim? Tá bom. Ela é uma grande professora. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, presidente João. Meu nome é Luiz, como o João já disse, sou estudante de Biologia pela UFV. E estou aqui nessa fala em nome da Associação dos Moradores de Santa Clara, Associação dos Moradores do Palmital, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Movimento dos Atingidos por Barragem e demais organizações sociais e estudantis que estão na luta de enfrentamento contra o Mineroduto da Ferros. E eu queria vir então colocar essa fala, Minerodutos e Águas de Viçosa, porque Viçosa está com um problema sério em relação à água. Acho que os vereadores aqui já estão mais por dentro desse assunto. Acho que toda a população também, já se sensibilizou por esse assunto, que Viçosa hoje falta água, Não é de hoje que há problemas constantes com a falta de água em Viçosa. Esse ano, em pleno fevereiro, plena época chuvosa, faltou água nos bairros mais altos de Viçosa, Bairros como Santa Clara, Vale do Sol, Nossa Senhora de Fátima, faltou água
em plena época chuvosa. E é bom a gente destacar que esses bairros mais altos, né, que 50% do UFV, 50% de Viçosa, e principalmente os bairros mais altos, dependem, né, da água que vem do córrego do Ribeirão São Bartolomeu, né? E aí, eu venho aqui colocar a preocupação diante da passagem do mineroduto da Ferros em Viçosa. Por quê? Porque, né, eu não sei se todo mundo está sabendo, né, mas Viçosa vai ser atingida por um mineroduto, né? O mineroduto da empresa Ferros, uma empresa estrangeira de capital australiano, inglês e norte-americano. A Ferros projeta esse mineroduto que conduzirá o minério de ferro de Congonhas até Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo, passando por 22 municípios, entre eles Viçosa, né? Essa passagem em Viçosa, de aproximadamente 15 quilômetros, vindo de Paula Cândido, passando ali na região do Córrego do Engenho, Paraíso, entrando no Palmital em direção a Coimbra, ele passa definitivamente em cima dos córregos e nascentes que fortalece e abastece o Ribeirão São Bartolomeu até a sua chegada aqui na represa da UFV em frente à FUNAR. E aí eu coloco a preocupação, né? Então, Viçosa, que já está com esse cenário delicado, né, em relação à água. Principalmente os bairros mais altos, que dependem da água do São Bartolomeu, né? Aí, a passagem do mineroduto, de uma empresa estrangeira, que vai cortar os córregos e as nascentes do São Bartolomeu, de acordo com a própria empresa Ferros, em seu estudo de impacto ambiental, serão atingidas 31 nascentes somente em Viçosa, tá? E aí, então, preocupa essa questão, né? Como é que hoje, né, essa contradição, né? Nós estamos vendo o órgão público, a prefeitura, o órgão executivo da cidade, autorizando a passagem do mineroduto nessa região, né, que se constitui já como uma região frágil e indispensável para a cidade. Nós temos um órgão executivo, né, autorizando a passagem desse mineroduto. Ontem, no programa de rádio do Paulinho Brasília, né, o Celito, nosso prefeito, se pronunciou diante dessa questão e ele colocou que o mineroduto é um progresso. É um projeto que representa um progresso para a nação, né? E que com essa questão da água a gente não precisa ficar preocupado, viu, população viçosense? Porque a água vai voltar num cano, né? Então a gente vê o total desconhecimento do prefeito Celito a respeito do empreendimento do mineroduto, né? Total desconhecimento. Hoje, também no programa Paulinho Brasília, o secretário Luiz Eugênio foi lá debater a respeito do mineroduto também. E o que ele colocou foi o seguinte, que a Secretaria de Meio Ambiente, desde o início, está acompanhando de perto a questão do mineroduto, né? E que, mas que não tem autonomia para impedir essa passagem, né? Mas que ele vai estar em cima e que não permitirá, que não vai passar em nenhuma nascente aqui em Viçosa. Então a gente vê também, né, um total desconhecimento da Secretaria de Meio Ambiente em relação ao empreendimento da Ferros, né? Tá direitinho, no estudo de impacto ambiental da empresa Ferros, consta lá a passagem em 31 nascentes somente em Viçosa. Outra coisa também que o Luiz Eugênio disse hoje, que eu achei bastante interessante. Eu tenho uns 2 minutos? Mas com 1 ou 2 minutos você concluir? Tá ok, só concluindo então. Aí o Luiz Eugênio colocou a questão que ele é muito próximo dos produtores rurais aqui em Viçosa, né? Beleza, acho que, né, não questiono, mas a gente vê que nesses 2 anos que a empresa está aqui, isso não está acontecendo. Porque nesses 2 anos que a empresa aqui, a empresa vem agindo de má fé com os produtores, com os agricultores atingidos aqui em Viçosa. Não só em Viçosa, mas em todo o trajeto mineroduto, tá? É falta de informação, os proprietários não têm informação sobre o empreendimento. É invasão de propriedade privada, tá? Invasão de propriedade privada. A empresa está entrando em propriedade privada instalando placas, né, sem autorização dos proprietários. E abuso de má-fé na questão da negociação, obrigando os agricultores a assinar documentos que eles desconhecem. De chegar até levar psicólogo para convencer a agricultora que o empreendimento é bom, que se ela for desapropriada e expulsa dessa região, não tem problema, que a cidade hoje não está tão ruim assim para morar.
Então, diante dessa situação, eu queria colocar essa contradição do órgão executivo diante desse cenário de falta de água de Viçosa e a permissão da passagem do mineiroduto, tá? Queria colocar também a questão da UFV. A UFV depende integralmente do Córrego São Bartolomeu e a Universidade Federal de Viçosa está omissa nessa questão ainda. E eu queria, então, chamar essa atenção e ver se essa mesma postura que essa Casa aqui Legislativa vai ter diante desse fato, se essa mesma postura que a Prefeitura de Viçosa vai ter diante desse fato, tá? E convocar a todos e todas aqui presentes, principalmente vocês, vereadores, para estar participando da Assembleia Popular que as organizações estão construindo no dia 5 de maio, aqui na Câmara Municipal, às 9 horas da manhã, para a gente discutir a relação do mineiroduto com a falta de água. Muito obrigado. Só gostaria de justificar que a vereadora Vera Saraiva tem que se ausentar e também comunicar que hoje ela está aniversariando. Parabéns. Quero agradecer ao senhor presidente a atenção em me convidar aqui para a mesa, cumprimentar os senhores vereadores, vereadora Cristina e todos os presentes, e me desculpar porque eu tenho que me ausentar, que eu tenho um compromisso agora. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o presidente João Batista Teixeira. Obrigado, senhor secretário, vereadores, público presente, quem nos veio nos outros meios de comunicação, em especial, mais uma vez, os alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Viçosa, aqui presente, os extensionistas da Emater e todos aqueles que pôde e que está sempre nos prestigiando nas sessões ordinárias da Câmara Municipal. Eu parabenizo aqueles que fizeram o uso da tribuna, o Zé do Pedal, né, que é o presidente de divisão do Laios de Viçosa, por esse belo grupo de serviço, que é o Laios, do qual eu já tive o prazer de fazer parte. A Vânia, que veio trazer esclarecimentos a respeito de uma publicação no jornal do índice baixo do IDEB, e no qual citou especificamente a escola na qual ela trabalha. Ao Luiz Paulo, que veio mais uma vez na luta contra esse mineiroduto e tudo mais. Eu só gostaria de salientar que o prefeito municipal não tem que autorizar a passagem. Isso é uma inverdade, isso não foi perguntado a ele se podia passar ou não. Isso vem de cima. Foi declarado de utilidade pública e, uma vez declarado de utilidade pública, não depende do município autorizar ou não. Obviamente que estudos são feitos, a gente tem que acreditar nos estudos e tem que aceitar esses estudos colocados de cima para baixo e que mostram que ainda o meio menos impactante ao ambiente de se transportar o minério é o mineiroduto. Todos são impactantes. Aí eu faço coro às palavras dele e do vereador Marcos Nunes, no sentido de que, ao invés da gente exportar a matéria bruta, deveríamos beneficiá-la no nosso país, gerando emprego, gerando renda, agregando valor e exportar uma matéria já, uma chapa ou o que for de derivado. Então, infelizmente, não depende do município aceitar ou não. Isso é imposto ao município. Nós vamos gritar, nós vamos espernear, não sabemos se nós vamos ser ouvidos ou não. Eu gostaria de mostrar a vocês que pode acontecer, de repente, em sua casa, você ver um folheto da Polícia Militar como este, debaixo da sua porta, dentro do seu portão. Isso é um programa que foi implantado em Viçosa, que é a Patrulha da Madrugada. Ou seja, durante a madrugada, a Polícia Civil, a Polícia Militar passa nas diversas ruas, vistoriando as casas, os portões, procurando alguma irregularidade. Se eles acharem alguma irregularidade, eles vão notificar e deixar lá para que o cidadão providencie e não deixe aquela irregularidade. Infelizmente, nós não tivemos a Maria José Cardoso, que se inscreveu nessa tribuna para falar, porque ela iria falar exatamente sobre segurança, sobre os constantes assaltos que estão ocorrendo no coletivo urbano em direção ao bairro Romão dos Reis.
Então vocês veem que por mais que se faça, muito há de ser feito. E agora eu gostaria de dar uma notícia, antes, gostaria de salientar, lembrar ao cidadão